Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Meu nome é Samila Saus e hoje trazendo para vocês mais um podcast e falaremos sobre o que é prosperidade. Então você que está aí já nos acompanhando, que já começou conosco, já deixa o seu like nesse vídeo para ajudar, compartilha para termos mais alcance, para alcançarmos mais pessoas, ok? E interaja conosco, mande suas perguntas, comentários que vocês querem que eu leia, ok? Que eu vou estar aqui participando com vocês. E já sem muita demora, boa noite, Pastor Vanderlei. Oi, boa noite, Fia. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Eu sou o pastorzão, pastor Vanderlei. Está aí conosco, como sempre, né? O pastor Laércio, parceiro aqui do podcast. E hoje o nosso convidado especialíssimo aqui é o pastor Evandro, o varão de fogo. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem, paz do Senhor a todos. Quero agradecer pela oportunidade de estar participando aqui do podcast. E o tema de hoje eu creio que vai ser uma bênção para nós e aprender mais um pouco também sobre o tema que vai ser falado. Amém. Pastor Laércio. Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês e o tema de muita relevância para nós, para a igreja. E como sempre vamos estar aí aprendendo um pouco mais, conversando e as perguntas daquelas pessoas que estão nos assistindo, os comentários, certamente também vão contribuir para que esse podcast seja muito bom. Amém, pastores. E já para a gente ir já direto ao tema, que sem muita demora. O que é para cada um? Eu queria saber o que é prosperidade na concepção de vocês. Essa menina é nervosa, né, mãe? Já vem rasgando logo, espera nem. Já tá rasgando. Não espera nem molhar o bico aqui, nem nada. Pessoal, é o seguinte, ó. A prosperidade depende de como nós vamos olhar, né? Para a prosperidade. E eu gostaria de partilhar aqui um salmo. E depois nós vamos falar, pelo menos vou tentar falar alguma coisa em cima aqui. E aí o Laércio, o Evandro vão falando também aqui. Salmo 128 diz assim, ó. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Então, se eu for olhar para a prosperidade bíblica, né, e eu acho que é essa a direção que vamos tomar aqui, apesar que todo o comentário, é claro que os companheiros aqui, os colegas trazem, né, sempre edifica e soma, né? Mas eu quero falar dessa prosperidade bíblica. E há poucos dias eu falando de prosperidade com relação à igreja, o que é prosperidade da igreja? Então, quem sabe alguém vai dizer assim, uma tesouraria com muito dinheiro, uma conta bancária abastada, né? Grandes carros para os pastores andar, grandes casas para os pastores morar e pronto. Agora, o que é a prosperidade de uma igreja? A prosperidade de uma igreja é um povo bonito, muita gente dentro da igreja, muita celebração, muita música, muita adoração, muita alegria, manifestação do Espírito Santo, condição para suprir as necessidades e realizar os projetos, saúde espiritual, saúde emocional, saúde espiritual. Então, esta igreja é uma igreja próspera. Porque uma igreja com a tesouraria abastada, uma conta bancária abastada, sem pessoas, não tendo pessoas dentro da igreja, não tendo uma celebração espontânea, cheia de liberdade do Espírito, não é uma igreja próspera, na minha visão, né? Nela. É um tema que tem mexido com a igreja já há muito tempo, até porque as pregações sobre prosperidade ela afeta a igreja, afeta a vida dos cristãos e pode afetar tanto positivamente quanto negativamente. E é importante a gente entender bem o que a Bíblia diz sobre isso, né, como o pastor Wanderlei está dizendo aqui, para que a gente não fique nem aquém e nem além dos princípios realmente bíblicos, que são princípios de reino de Deus, que vão realmente nos direcionar dentro do entendimento correto
do que é prosperidade. E claro que a gente não deve se prender a conceitos, mas e se a gente tiver que definir isso numa frase só, às vezes fica difícil, né? Mas uma das definições eu entendo que poderia ser a prosperidade é viver na plenitude de Deus, ser cheio de Deus, né? E aí o Efésios 3:19 e os Salmos, não somente o Salmo 128, mas Salmo 23 e os Salmos, a palavra Salmo de Deus 1, né? são repletos de textos, né, que trazem esse princípio, né? O Efésios 3:19, Paulo diz assim: "E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus." Para mim isso é prosperidade. Não é, pastor Evandro? É isso. É um tema, né, sugestivo, um tema bom, prosperidade. E, no meu ponto de vista, né, a prosperidade depende de cada ponto de vista. O pastor Vanderlei tem um ponto de vista da prosperidade. O pastor Laércio outro ponto de vista. E então, assim, por isso que é bom ter esse bate-papo assim, para a gente aprender. O meu ponto de vista da prosperidade, eu creio que é que nem o pastor Laércio falou também, é mais ou menos ligado aí. A gente tem uma prosperidade mais na presença de Deus, deixar na plenitude de Deus, deixar Deus, ter Deus em primeiro lugar. Né? E eu tinha aqui um versículo aqui também de Gênesis 26, do 12 ao 14, agora que Deus prosperou Isaac na terra de Gerar. Olha para você ver, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. O quê? Na presença de Deus. Na presença de Deus é bem melhor nós prosperarmos na presença de Deus. E sabemos que Deus tem sempre o melhor também para nós, né? A gente entende isso. E a consequência de nós buscarmos o Senhor, estar na presença dEle, é certo que nós vamos colher bons frutos. É lógico que nós vamos ter uma vida, nós queremos ter uma vida com abundância, com coisas boas. Quem não quer servir a Deus e ser bem-sucedido? Sim. Né? Então é por aí o que eu penso. Então, esse acontecimento mesmo foi numa época de crise, né? Numa época de crise. E tem um livro do senhor também, eu acho que o senhor comentou no seu livro sobre Gerar. Aí os amigos dele convidou ele para descer para o Egito para plantar, e que lá estava bom, lá é que era. E pastor, e a falsa prosperidade, a falsa ideia da prosperidade, ela traz muito malefícios. Porque as pessoas vão para o Brasil, vem para Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para a Espanha, vai para a França, vem para o Brasil. Agora a Copa do Mundo no Brasil, lembra de 2010? Copa do Mundo no Brasil, vai rachar de ganhar dinheiro, vamos embora, todo mundo embora. Aí chegou lá, mas aqui não está dando não, Portugal é que vamos voltar para lá, voltou. Agora, uma pandemia aqui em Portugal, vamos voltar para lá, voltou. Então, uma falsa expectativa de uma falsa prosperidade. Porque, na verdade, é isso que vocês falaram muito bem. O Salmo fala esse texto, o comentário que vocês fizeram. A prosperidade, ela tem que ser bíblica. Às vezes a pessoa, quem sabe alguém que esteja nos assistindo, pode dizer, mas esses caras estão muito românticos, muito religiosos. Mas nós não podemos olhar para a prosperidade de outra maneira. O que é prosperidade? A prosperidade é um homem cheio do Espírito Santo, cheio dos dons espirituais, cheio de comunhão com Deus, a obediência do Senhor, a família em volta da sua mesa, servindo a Deus, glorificando a Deus, inserido numa igreja que glorifica a Deus, onde há adoração, onde há louvor, onde há ministração da palavra, onde há alegria, onde você sai dali feliz, dizendo, valeu a pena estar aqui. Isso é prosperidade. Então, é possível nós vivermos a prosperidade sem termos um volume de dinheiro, sem termos uma conta abastada. Quem sabe nós podemos estar precisando pagar uma prestação amanhã, fazer um depósito no banco, ou comprar algo que está nos faltando, e não termos hoje o dinheiro. Mas a gente chega, pastor, 10 da noite ou 11 da noite, né? 22 ou 23 horas, ou sei lá que hora, a gente deita,
dorme em paz, abençoado. Levanta, cada um faz aquilo que tem que fazer no sentido da sua devocional, ou vai correr, ou vai caminhar, ou vai orar, ou vai ler a Bíblia, na certeza de que Deus já está agindo para a provisão daquele dia. Isso é prosperidade. Saber o que Deus está fazendo, né? Agora, é claro, é gostoso ter dinheiro no bolso, né? É gostoso ter dinheiro no banco, é gostoso. A gente estava brincando aqui antes de começar. O que é prosperidade? Dinheiro no bolso. É também, né, o dinheiro no bolso, mas tem gente, pastor, que é tão miserável que só tem dinheiro. Exato. Só tem milhões. É tão miserável que só tem milhões. Tem amigo, desconfia da mulher, desconfia do filho, desconfia do amigo, desconfia do pastor. Ah, o pastor quer ser meu amigo porque eu tenho dinheiro. Ah, o irmão fulano se aproximou de mim porque ele está querendo dinheiro emprestado. Não é feliz. E outra coisa que a prosperidade legítima, bíblica, traz para nós, generosidade. Acho que o maior termômetro, a melhor maneira de se medir a nossa prosperidade é o tamanho da nossa generosidade. Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, né? Mateus 10. Olha, filho, você é tremendo, hein? Não é isso, lá? Sim. E interessante porque a gente ouviu já há muito tempo, né, que uma das, não sei se conceito ou não, de prosperidade é ter as necessidades supridas. Mas, na verdade, pelo menos no meu entendimento, não é correto isso. Porque a pessoa pode ser próspera e não ter todas as suas necessidades supridas. Por exemplo, né? O apóstolo Paulo, a gente citou esse texto na semana passada. Sim, sim. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. No 13 ele fala, posso todas as coisas naquele que fortalece. E a gente gosta desse versículo, faz uma bandeira dele, que é um versículo realmente que empodera a gente, né? Porque nós cremos em Cristo e nele nós podemos todas as coisas. Todavia, o que vem antes, os versículos anteriores... O contexto era outro. O contexto né? Então Paulo está dizendo assim, olha, eu sei ter abundância, mas também sei passar necessidade. Eu sei ter o que comer, mas também sei passar fome. Logo, ele teve dias que ele não comeu, ele passou fome. E aí então a gente vai falar assim, puxa vida, então se necessidade é ter, se prosperidade é ter as necessidades supridas, então o apóstolo Paulo não era próspero, né? Então ele teve momentos de... E ele era muito próspero. E ele era muito próspero. O resultado do seu trabalho, né? Era um trabalho frutífero, igrejas implantadas pela Europa, pela discípulos Ásia, para todo lado. Discípulos. Então, essa ideia, que aliás eu pensei há muito tempo, eu aceitava essa definição assim, mas quando eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso, você pode passar necessidade e ser uma pessoa como já próspera. Passamos, né? Por exemplo, uma vez eu ouvi alguém pregando, um pastor pregando, isso nos Estados Unidos, e ele dizia assim que crente não pode ficar doente. Se ficar doente é porque não está firme na fé. Eu tenho quase 70 anos, nunca fiquei doente. Eu já fico na dúvida, né? Mas, de repente, ele tem um tipo de organismo que não fica, é possível, sei lá. O Benihim falou isso e pediu perdão depois. Isso. Então, assim, o crente ele pode passar por necessidade, ele pode ficar enfermo, né? O pastor ficou esse tempo atrás aí, Covid tá falando, né? O pastor e os demais, né? Isso, nós também, né? Então, praticamente quase todos, né? E é importante a gente ter esse entendimento, porque as pessoas às vezes aceitam essa... não, então crente ou próspero, né? Quem tem fé não fica doente, não passa necessidade. E às vezes está passando por um momento até que Deus está querendo provar a fé e a pessoa começa a se sentir culpado, sentir desviado. Aonde será que eu pequei? Onde que eu errei? Né? E como aquele texto que Jesus está com os seus discípulos diante de um cego, e os seus discípulos falam, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Né? E Jesus falou, não foi nem ele nem os pais, é para que Deus seja glorificado, o Pai seja glorificado na vida dele. Então, às vezes, nós, prósperos, vamos passar por situações que Deus quer ser glorificado através da nossa fé. O pastor Evandro, por exemplo, o pastor Evandro é um cara que pode... Todos nós podemos, mas o pastor Evandro é a pessoa oportuna para isso hoje, né?
ele pode, eu conheço um pouquinho da vida dele, não sei até onde que ele quer falar da vida dele. Mas o pastor Evandro é uma pessoa que teve uma história aqui em Portugal, que depois Deus mudou a história dele, escrevendo uma história próspera, apesar de que não chegou onde quer chegar, onde precisa chegar, onde Deus vai levar, né? Porque é o momento da espera, a prova do tempo, né? É. Mas você, antes da igreja, quando você passava aqui e via a placa da igreja, como que era a sua vida, pastor? Não, eu, antes de vir para a igreja aqui, né, de conhecer aqui o Salão da Bênção, que era antes. Salão da Bênção, eu gostava muito. Por hoje que muda, né, pastor? O Salão da Glória a Bênção. Deus, Todo né? mundo, às vezes eu encontro com pessoas. Ele, por que muda? Glória a Deus, né? Que mudou, né? Por que muda? Às vezes eu encontro ainda com pessoas e eles falam, você é lá do Salão da Bênção. E ainda. Você fala, sim. Eu falo, o antigo Sou salão, salão. agora é CCR. Aí, mas foi muito importante para mim. E eu era um cara que eu não tinha nada, né? Na verdade. Era um drogadão aí, mexia com coisa muito pesada. E hoje, né? Eu vejo essa prosperidade, uma prosperidade que eu alcancei em Cristo. Sabe? No mundo, né? O mundo ele é enganador, ele engana a gente. E em vez de ele te prosperar, ele te leva você pro buraco. Ele te dá, mas ele te toma. Então eu era um cara que eu mexia com muita coisa errada, sabe? E a transformação na minha vida foi quando eu decidi que eu era desviado, né? Inclusive a minha esposa estava para vir para cá, para Portugal. É isso que eu queria falar. E eu falando com ela, não, você vem para cá e tal. Ela tá até me assistindo lá. Um beijão para você, meu amor. Negão! Você não tava fraco aí, não, hein? Ganhou a noite. Valentine's Day foi 2 semanas atrás, né? Ei, ganhou a noite, né? Não, a Renata é uma mulher que eu mudei muito através dela. Ela vou falar assim, me colocou no eixo. Aquela baixinha lá, ela não fala muito não, mas ela tem uma sabedoria para falar com a gente, comigo, né? Então, assim, tem muita coisa que eu consertei, que eu mudei, foi também ela me dando uns toques, me ajudando, né? E aí eu falei com ela, amor, vou te trazer. Ela falou assim, não, eu não vou para ir para me sofrer, não. Você no mundão aí e tal, não quer saber de Jesus para nada. Eu falei, não, a gente vai para a igreja. Eu já até vi uma igreja aqui que você vai gostar, e você chegando aqui, a gente vai para ela. E eu passava perto daqui e via uma placa grande. Só a placa, né? Só via a placa de longe, escrito Salão da Bênção. E engraçado que quando eu cheguei aqui, em Portugal, não tinha muitas igrejas evangélicas. Só tinha aí a igreja Jubileu. Era muito pouquinho. E uma Deus é Amor. Batista, acho que já tá. Não, na época, 2001, foi mesmo essas aí. Então foi onde que a gente se perdeu, né? Mas eu vi essa placa escrita Salão da Bênção e ficou na minha cabeça. E nunca fui em igreja nenhuma. E falei com ela, quando eu tiver de ir, eu vou ali. E foi que eu cheguei aqui, tava todo mundo com a cabeça raspada. Na época. Foi aquela época? Que legal. Tava aí os caras tudo de cabeça raspada e eu voltei para Jesus na pregação do pastor Ricardo. Pastor Ricardo. Eu reconciliei. E dali para cá começou um processo na minha vida. E hoje Deus, né, fez grandes coisas, tem uma família abençoada, né? Eu tenho a minha própria empresa e Deus já vai fazendo coisas grandes. E creio que o meu sonho é o sonho de Deus. E é que nem o pastor falou, né? Você leu lá o versículo lá que fala aqui do fruto do nosso trabalho, a gente vai comer, a gente vai prosperar. Tá aqui. Dos salmos, né? Então, Deus também age nesse lado aí, Sim. pastor Laércio. Sim. Porque Deus, eu costumo falar, às vezes, quando eu estou pregando, eu costumo falar assim, que Deus, ele reage mais à nossa ação do que age. Então, ele reage à nossa ação. Então, a gente tem que agir para ele reagir. Se você trabalha, se você corre atrás e você tem uma vida no altar do Senhor, você é um cara de caráter, tem uma vida cristã com fidelidade naquilo que se diz oferta, você primicia, você é um dizimista fiel a Deus. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai cuidar de você.
Ele vai cuidar. Então não é que Deus ele vai te dar, porque ele é Deus. Ele quer o melhor para nós. Então, pessoal, é assim, eu acho que a Bíblia fala que nós comerá do melhor da terra. E por que não comer? Então, você veja bem, ó, pastor Evandro, ó, sem a esposa aqui em Portugal, Exato. falou das drogas, foi ele que falou, né? Eu já sabia, mas Sim, deixa pra ele. mas hoje Então, ó, envolvido nas drogas, vícios, longe da mulher, trabalhava de quê? Trabalhava no andaime. No andaime. Consciência pesada porque sabia que estava errado. E a ausência de Deus. Isso é uma vida de miséria. Uma vida de miséria. Sim. Isso é uma vida de miséria. Alguém que pode estar fora da igreja vai dizer, e tal. Mas toda a gente sabe que é isso mesmo. A pessoa que está distanciada de Deus, que não tem esse privilégio de dizimar, de ofertar, de primiciar, de ceiar, de cantar, levantar as mãos e adorar a Deus, é uma pessoa miserável. É uma pessoa miserável. Não é, Pastor Laura? Vanderlei, eu quero pegar um gancho aqui. Na verdade, no começo você falou sobre a falsa prosperidade, né, a falsa ilusão também. Para vocês, o que vocês conseguem enxergar que não é prosperidade? Ó, por exemplo, nós brincando aqui hoje, mas não é prosperidade, por exemplo, um bolso cheio de dinheiro. Tem aquele texto lá que o camarada falou assim, encheu os celeiros... O rico insensato, né? O rico e sensato. E ele disse, minha alma, come, folga e tal, né? Que tem muito, está abastado, né? Os celeiros estão cheios. Aí, louco, foi louco, para onde irá? Se pedires hoje a tua alma, para onde irás? Então não é uma pessoa próspera. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, mas tem a ausência de Deus muito forte na vida dela. Não tem a família, não sabe onde está a mulher, não sabe onde está o filho, a filha, quem sabe, na prostituição, o filho drogado, ou sei lá o quê. Então, isso é uma falsa prosperidade. Né? É o que eu falei agora há pouco. Tem riqueza, mas não tem prosperidade. A única coisa que essa pessoa conseguiu foi riqueza, mas não conseguiu prosperidade. Este salmo, ele expressa muito bem. Vai ser feliz, vai ser próspero, vai comer do fruto do seu trabalho. A sua esposa vai ser uma bênção em volta da sua mesa, os seus filhos. Você vai ver os filhos dos seus filhos. Então, concluindo aqui o testemunho do pastor Evandro, né, Laco? A questão é que quando a gente fica vinculando a prosperidade com bens materiais. Posses, né? E aí a gente precisa entender que não é proibido ter dinheiro. Pois. Não é proibido ser rico e nem milionário. Faz bem ter dinheiro. Faz bem, ué. Pode fazer muito bem, como pode não fazer bem. Exato. A questão é aquele texto quando Jesus fala assim, onde está o seu coração, Exatamente. aí está o seu tesouro. Então, esse texto que você falou, até tinha separado aqui na minha colinha, né? De Lucas 12, né? 12, 21. Então, aquele homem, ele tinha muito dinheiro. Sim. E o problema, um possível problema de ter muito dinheiro, é que o problema, ele gera uma falsa segurança. Exatamente. Que é aquele rico insensato da parábola de Jesus. Ele falou assim, o que eu vou fazer com tudo isso? Estou tranquilo, minha alma está beleza, estou satisfeito, né? E quando o Senhor fala assim, louco insensato, hoje pedirão a sua alma. O que você tem para apresentar? E Jesus fala que esse é um tipo de gente que tem muitas riquezas, mas não tem riquezas para Deus. Não é próspero, né? Porque a gente vê sempre nas redes sociais, em filme e tudo, né? Morreu, você não leva nada disso aqui. Que você leva, na verdade você não leva, mas já está com Deus. São aquilo que a gente produz que tem peso para a eternidade, né? O profeta Ezequiel, quando ele fala sobre Sodoma, a destruição de Sodoma, foi por quê? Porque a gente vê lá nos textos que tinha prostituição, tinha vários tipos de pecado, mas Ezequiel falou assim, vocês estavam tranquilos porque vocês tinham muita fartura e não ajudavam o seu próximo. Então, a quantidade de dinheiro pode trazer uma falsa segurança. Agora, não é errado ter dinheiro, porque a pessoa pode não ter muito e ser tão miserável quanto aquele que tem muito e é miserável também. Jesus, por exemplo, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha, inclusive, algumas mulheres da sociedade que tinham posse e que ajudavam ele no ministério. Muitos homens na igreja, a igreja foi ajudada.
por O próprio pessoas. apóstolo Paulo, né? Hoje eu estava lendo ele falando a respeito disso. Sim, sim, sim. Das coletas, das ofertas. Isso. Para ele, para Timóteo, para os missionários, né? Igrejas, trabalhos missionários foram sustentados como? Por Deus, através de pessoas que tinham posse também. Né? O pastor Evandro, quando chegou aqui, os seus filhos tinham quantos anos? Quando chegou na igreja? A Vitória tinha 6 anos e o Hugo tinha 7. Então, agora, a partir daí, então, nós temos que falar disso, é o antes e o depois. É. Pastor Evandro aqui, as crianças lá no Brasil, a mulher lá no Brasil, triste longe do marido, os filhos longe do pai. Mãe, e o pai? E o pai? Ah, o pai tá lá, sei lá onde, meu filho. É. O Fazendo pai, o quê? Sei lá o quê, né? o pai nas drogas, doidão, né? E tal. A partir daí, chegaram na igreja. Eu me lembro quando eu fiz 25 anos de casado. Hoje eu já estou com 36 anos de casado. Quando eu fiz 25, a Vitória dançou na sua minha boda prata. de prata. E hoje a Vitória e o Hugo já são adultos. É, E se prepara, meu filho. Daqui a pouco você vai ver o filho dos seus filhos. É. Olha a Bíblia. é verdade. Os Cabelo filhos, branco seus já. filhos. É. E a paz do coração. A caminhada. E a alegria. Deus te tirou do andaime, te tirou da solidão, te tirou das drogas, Foi. te tirou do nome mal escrito. Seu nome era mal escrito. É. As pessoas. Por isso que a gente está levando nesse viés, né? Porque é de fato a prosperidade, é toda essa transformação, né? Então, para Deus não tem ex-drogados, ex-prostituta, Tem novo. não tem. Tem pessoas transformadas. Tem Então, novo, né? Nova criatura. Nova criatura, Nova criatura. se fez, né, em Cristo Jesus. Que é maior prosperidade que essa? Pastores, temos uma pergunta aqui da nossa maravilhosa Magna Ribeiro. E eu achei bem interessante. Ela pergunta assim: vocês acham que os neopentecostais pregam a prosperidade num todo ou só na prosperidade financeira? Posso? Força. Os neopentecostais, Só lembrando que a Magna vier aqui, aí não fazer as perguntinhas teológicas para ela. Viu, Magna? Você se prepara, tá? Isso, vai apertando nós aqui. Depois, na sua vez aqui, que você voltar aqui, Exato. aí vou preparar uma lá de grego e hebraico, vou perguntar. Fala aí lá. uma das características eu vou dizer, o movimento, né, neopentecostal, é atribuir tudo que é ruim ao diabo, né? Então, se a pessoa faliu, foi problema do diabo. Se a pessoa adulterou, problema do diabo. Tudo existe uma transferência de responsabilidade. E é só ver algumas coisas na televisão, a gente percebe isso, fica muito evidente. E, por outro lado, trabalha-se muito o pragmatismo. Ou seja, isso dá certo? Isso faz a igreja encher de membros, de gente? Então, está funcionando? Então, é isso que é o correto, isso que é o correto. E não necessariamente Nem sempre é. promove uma igreja saudável. Então, de um modo geral, né, as igrejas neopentecostais pregam muito esse resultado do ser dizimista, do ser ofertante, como assim, é uma regra. Se você é dizimista, se você é ofertante, então, inevitavelmente... Tem que prosperar, e alguns, eu não vou citar nomes aqui, mas alguns até dizem assim, que Deus, quando você traz o seu dízimo na igreja, Deus ele tem que te fazer prosperar, Eu ouvi isso. porque senão ele fica em dívida com você. Isso é um erro gritante, isso é uma heresia, porque a gente vai lá para Romanos capítulo 11, né, a partir do 33 em diante, quando Paulo está, aquele hino que Paulo escreve, né, mas ele diz assim: quem deu a Deus para que ele tenha que retribuir? Então, Deus não é devedor a ninguém. Aliás, nós só não somos devedores a Ele porque Cristo pagou por tudo. É verdade. Tudo que nós obtemos, inclusive a prosperidade material, né? Ter um dinheiro na conta, no bolso, ter uma casa, um carro, e todos aquilo que é resultado da graça de Deus. João 1,15, né? Graça sobre graça. Então, sim, o movimento ou as igrejas neopentecostais exploram muito essa prosperidade que
no meu entendimento, segundo a Bíblia, não é saudável, Mas não é prega espiritual. só, né? Mas não prega só isso também, né? Não. Eles pregam também, falam de salvação, falam de dons espirituais, falam de batismo, falam também, sim, né? Que fala do arrebatamento da igreja. Mas eles batem sempre Eles batem mais no forte nessa dinheiro. área aí. Agora eu volto a dizer, eu com a conta no banco cheia de dinheiro da igreja, mas não ter pessoas aqui dentro da igreja para celebrar comigo, para mim não tem graça. Não é igreja, para começar. Não é né? igreja, não é próspera, né? Olha, a Magna já quer fugir, já está dizendo aqui que já não vão mais. Mal ela sabe que depois de uma vez já não tem mais volta. Não, né? depois que pega, o bichinho do podcast pica a gente, morde, já não tem mais jeito, não. Pastores, mas como que vocês acham, então, que as igrejas, no modo geral, têm tratado desse tema? Na verdade, não é um modo geral, né? Porque existe, sim. Nós não podemos também generalizar, porque muitas pessoas estão em torno do mundo, inclusive aqui em Portugal, muitas igrejas estão falando da volta de Jesus, falando do arrependimento. Até esse dia veio no meu coração, assim, eu li uma frase e comecei a pensar a respeito do arrependimento, a respeito de abandonar a vida de pecado, a vida de desobediência à palavra, a andar mais conforme a palavra. Então eu achei assim tão gostoso a pessoa falando daquilo, eu achei tão bacana. Então existe, muitas igrejas estão pregando a salvação, pregando o arrependimento. Agora é claro que quem prega, quem tem esse tipo de sermão, esse tipo de pregação, ele destaca mais, né? Até porque são os que estão na televisão que normalmente pregam isso, né? Até que tem que jogar Deus contra a parede. Eu ouvi um pregador dizer isso. Dá o seu dízimo e joga Deus contra a parede. Ele vai ter que te devolver 10 vezes mais. Não é verdade, né? Mas também, ô Samila, e você que nos assiste aí, os pastores, né? Nós não podemos generalizar que as igrejas em torno do mundo estão pregando isso, né? Existem muitas igrejas sérias, muitos pastores que realmente morreram para si mesmo, né? Muitos missionários que morreram para si mesmo, para viver a vida de Cristo. Nós temos nos países longínquos aí quantos missionários sofrendo, chorando, prosperamente, mas gemendo para Deus mandar o sustento, para Deus mandar a saúde. São prósperos porque estão no propósito de Deus, mas estão gemendo por causa da provisão. Mas, São de Deus. pastor, mas como que você acha que as igrejas, no caso, têm passado essa imagem da prosperidade? Você acha que as igrejas têm ido um pouco mais para o material? Você acha que não? Como que você vê essa visão? Eu vejo assim, é uma questão, às vezes, de proporcionalidade. Então, por exemplo, se você pega e aqui eu vou falar de denominações, né? Se você pega uma denominação, uma igreja X ou Y, e essa denominação ela é muito grande, tem muitos templos, muitos pastores, e ela prega uma doutrina da prosperidade baseada simplesmente em receber bens de Deus, dinheiro e emprego bom e etc. Então, parece que no todo, a mensagem que se prega é isso. Então, eu tenho uma visão, aí eu não sei se é otimista demais, mas eu creio que, falando em termos de denominações, a minoria é que prega uma mensagem rasa, no sentido da prosperidade. Uma pseudo-prosperidade. É a minoria, no meu entendimento. Agora, se você pegar por quantidade de templos, e aí tem denominações que pregam, Sim. a gente sabe, né, que tem templos abrindo a cada minuto, né? Mas, de um modo geral, como o pastor Vanderlei falou, de um modo geral, as igrejas são sérias. É só fazer uma pesquisa séria, na internet mesmo, não precisa nem sair de casa, nem ser uma pesquisa de campo. E nós vamos achar lá, pastor Evandro, igrejas como a presbiteriana, como a batista, a metodista, a Assembleia de Deus, que são igrejas tradicionais, mais conhecidas, né? A própria Cristã do Brasil, que, né, difere um pouco das demais igrejas, mas que são igrejas voltadas para o evangelismo, para assistência social, para ensino. É verdade. Ô pastor, mas eu acho que eles batem muito na prosperidade. Tem não todas as igrejas, que tem muitas igrejas sérias. Sim. Muitas igrejas sérias que fala da prosperidade, mas age dentro da palavra. Age dentro da palavra. Mas tem muitas igrejas que escandalizam também.
o evangelho através dessa prosperidade. Exato, exato. Entendeu? E se você for ver, às vezes as pessoas questionam, perguntam, fala de igrejas, né? É porque vê as coisas, vê na internet, vê isso. E a gente sabe também, né, que tem muitas pessoas brincando de ser crente, usando a prosperidade. A gente até comentava aqui antes, a gente estava falando, né, do coronavírus, né? Uma pessoa que estava vendendo um feijão que curava o Covid. Agora, aí cai isso no ouvido de uma pessoa que não é cristã. O que a pessoa vai falar? O que a pessoa vai falar? Né? Tá vendendo ali. Então, está querendo tirar proveito de uma situação. Né? E há muitas pessoas que acreditam. E às vezes as pessoas, até pode ser até curada, mas pode ser através da fé da pessoa. Uhum. Não é por causa daquilo, é por causa da fé da pessoa. Mas tem muitas igrejas que ela brinca, que ela escandaliza. Mas não são todas as igrejas. Tem muitos pastores sérios, tem muitas igrejas sérias, que nem o pastor falou aqui agora. Né? Se for ver as igrejas tradicionais, tem muitas igrejas sérias. Então isso é a minoria, né? É a minoria, mas eu creio que... Pastor, o anonimato ele guarda muitos pastores sérios, pequenas igrejas. Sim. Nós temos aqui em Setúbal pessoas sérias, pessoas de Deus, pessoas que tantos anos no ministério, né? Não tem uma casa, tem um carro mais ou menos para andar financiado, mas a igreja está bonita, a igreja está melhorando, está construindo. Pastores aqui em Setúbal que trabalham nas obras, trabalham na pintura, trabalham com pladur, trabalham vigilante. Na Alta Europa, vigilante, né? E são pastores há muitos anos, estão servindo a Deus. Então o anonimato ele guarda muitos pastores sérios. E eu ainda, não sei se o pastor entendeu bem, eu ainda acho que a maioria é séria. É isso, eu falei, a maioria é séria. A maioria é séria. Acho que sim. E eu não estou sendo aqui corporativista, não. De novo, é só fazer uma pesquisa séria e nós vamos perceber que realmente tem muitas, as igrejas, em sua maioria, são totalmente empenhadas em realmente trabalhar como reino de Deus. A falsa prosperidade, a pregação da falsa prosperidade, ou da prosperidade equivocada, para não ofender os nossos irmãos também, né? Ela diz o seguinte: você tem uma camisa, vem para a minha igreja que você vai ganhar mais uma, fica com duas. A Bíblia fala, você tem duas túnicas? Dá uma. Dá uma. Então é diferente. Por exemplo, olha o moço próspero, naquela multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. Segunda, né? Segunda multiplicação dos pães. Que coisa maravilhosa. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, vamos dizer assim, né? Que coisa maravilhosa esse milagre, que a gente nunca mais esqueceu. Vira e mexe, a gente está pregando essa mensagem. Eu gosto demais dessa mensagem, essa passagem é muito linda. E o moço tinha o que lá? 5 pães e 2 peixinhos. A verdadeira prosperidade, a generosidade e a disposição de servir a Deus e servir ao próximo aquilo que tem. Prosperidade. Jesus perguntou, alguém tem alguma coisa aqui? Jesus disse, não temos nada para oferecer. Não tem dinheiro, não tem nada. A gente que tivesse dinheiro também, como é que ia comprar tanto pão assim para esse povo? Ninguém tem nada? Aí o moço se levantou lá, pastor, o menino, né? Eu tenho aqui, uns pãezinhos aqui, uns peixinhos. Serviu e houve um grande milagre de prosperidade na vida do povo. Sim. Então, pelo outro lado, alguém diria assim, quando eu tiver um grande peixe, vou chamar o pastor Levando para comer na minha casa comigo. Mas o menino deu 5 peixinhos, né? 5 joquinzinhos, 5 lambarizinhos, né? Dizendo assim, lambarizinho no Brasil, joquinzinho aqui em Portugal. Então, alguém escreveu sabiamente que a obra de Deus, a missão, ela vive da promessa dos ricos e da oferta dos pobres. Eu acho uma coisa muito profunda. E, pastor, já aproveitando também, e o que você acha, o que vocês acham, né? Quais são os perigos dos cristãos entenderem errado acerca dessa prosperidade? Quem quer falar? Pastor Vanderlei. Pô, fui nomeado? Primeiro, o que eu posso falar assim muito forte, a frustração, né, lá? Pensei exatamente nessa palavra. A frustração. E a frustração traz o quê? Esfriamento na fé, afastamento da igreja,
Afastamento de Deus. Porque muitas pessoas não, na verdade, a gente quando vem para a igreja, a gente não vem por causa de Jesus. A gente não vem por causa da igreja. Eu vou lá naquela igreja que lá é fixe. Não, a gente vem porque está falido, está endemoniado, possuído por espíritos malignos, está com o casamento despedaçado, está envolvido no vício, sei lá o quê. Aí chega na igreja, o pastor diz assim, olha, você vai fazer aqui uma campanha de oração de 7 semanas e você vai ficar rico. Você vai dar o seu carro, Deus vai te dar 2 carros novos. Você dá o seu carro, não fica rico. Aí vai chamar o pastor, não, amor, é porque faltou fé. Mas você faz uma campanha agora da semente. Eu vi esse apóstolo que eu estava falando agora há pouco da semente, eu vi o vídeo dele agora oferecendo a semente vitalícia. Aí. Você vai ofertar 153 euros o resto da sua vida, para que Deus possa te abençoar. Então, quer dizer, isso é falso. Isso causa o quê? Causa frustração em mim. Se eu venho por isso e não alcanço, eu vou ficar frustrado. Se eu ficar frustrado, eu vou ficar decepcionado com o pastor. Decepcionado com o pastor, a pregação dele não surte mais efeito em mim. E olha como é sério. É perigosíssimo. O entendimento errado de uma doutrina bíblica, de um princípio bíblico. É muito sério. No momento em que eu coloco que a minha oferta seja vitalícia ou não, ela vai atrair de Deus a bênção para mim, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo que... Porque tudo, exatamente todas as bênçãos do céu sobre nós, ela vem como consequência do sacrifício de Cristo. Não só a salvação, no sentido do perdão dos pecados, mas exatamente todas as bênçãos. Então, não é por causa do dízimo, não é por causa da oferta, não é por causa do jejum, não é por causa da oração, não é por causa de vir na igreja, não é por causa de nada, a não ser porque Cristo morreu por nós na cruz. Tudo isso, dízimo e etc., está envolvido no pacote nosso, no sentido de compromisso com o reino. Naquilo que somos, né? Isso, de quem somos. Então, olha só, quando eu digo assim que as minhas ofertas vitalícias vão me fazer próspero, eu estou dizendo assim, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Né? Então, e aí o que acontece? O perigo, né? Como você já disse aí. A pessoa entende errado e lá na frente, certamente ou provavelmente, ela vai se frustrar. E aí, só para concluir aqui, isso é igual as empresas grandes, quando elas vão lançar um produto, elas fazem uma pesquisa de mercado. Qual é a demanda para esse produto? Se nós fizermos isso, o que o povo, as pessoas estão precisando mais nessa área? Então precisa de um carro que faz isso. É a demanda? Estão querendo? Então vamos produzir. Pesquisa de mercado. O que isso tem a ver? Tem tudo. Porque todos nós, o que nós queremos? Ser feliz. Todos nós, sem exceção, queremos ser felizes. Então, é muito fácil daí. Você vai lá e diz, vem para a igreja, que eu vou te dar isso. A igreja, né? Se você dizimar e ofertar certinho, fielmente, a vida toda, você vai receber isso. E aí, transformando isso numa possível felicidade, é o que a demanda sempre existe, né? Sempre há essa demanda. E é errado. Isso aí vai frustrar pessoas, vai decepcionar pessoas. O pastor Laércio falando aí do dízimo e oferta, essas coisas. Eu, assim, do meu ponto de vista, e aprendendo nas escrituras também, eu não vejo Jesus metendo a faca no pescoço de alguém para dizimar, para ofertar. Exatamente. Entendeu? Mas, Metendo a faca no pescoço. Jesus, Ou dizimo ou sangro. Jesus não pegava ninguém pelo pescoço. No mata-leão, né? Jesus não obrigava ninguém a dizimar e ofertar. Mas isso parte de princípios. A gente sabe que tem um corpo, que é a igreja, que a igreja necessita. E quando é princípio, você dá com o coração alegre. Você abençoa, você faz isso com alegria, com o coração alegre. Então, o que acontece? E isso atrai as bênçãos de Deus. E isso atrai o cuidado de Deus nas suas finanças, no seu crescimento financeiro, naquilo que você, na sua empresa. Então, Deus vai cuidar das suas coisas. Se você está cuidando das coisas de Deus, né? Aí,
com amor, sem... eu estou dando porque eu estou... Não, ninguém obriga nada ninguém aqui. E por Ninguém acaso obriga. aqui, ninguém obriga ninguém. Então, isso parte de princípio. Uma igreja que nem a nossa igreja, é uma igreja próspera. Sabe por quê? Nesse tempo, 13 anos, vai fazer 14 anos que eu estou aqui na CCRS. Quantas pessoas, mulheres do mundo, que trabalhavam na noite, drogados, na prostituição, endemoniados, que chegou aqui e foram libertos. Casamento que estava aqui destruído, né? Casal que chegou aqui com casamento separado, veio num culto, o outro veio também, nem sabia que um ia vir, que o outro ia vir. Verdade, rapaz. Verdade. Veio aqui e reconciliou aqui. E estão até hoje. 3 anos separados estavam, né? 3 anos separados. Então isso não é igreja próspera? Que ganha almas, que reconcilia casamento, que ganha a mulher que está se prostituindo lá no mundo, homens drogados, entendeu? Pessoas endemoniadas. Isso não é igreja próspera? Isso é uma igreja próspera. Por que essa igreja está aberta até hoje? Porque não foi o pastor Vanderlei que abriu, não. Então, foi Deus que abriu essa porta. Né? E colocou ele como mentor, como o líder, como, né, o presidente, para nos, né, direcionar. Então, é uma igreja que tem tudo para crescer mais ainda, para ganhar mais pessoas. E nós temos visto essa prosperidade na vida do povo, que uma das coisas que eu gosto, agora não por causa do Covid, mas eu ficava muito ali na frente recebendo o povo, a alegria do povo, quando o povo vira para chegar aqui na igreja, o sorriso já estampa, aquela alegria. Isso é uma igreja próspera, uma igreja abençoada, e esta verdadeira prosperidade, sentir prazer, sentir alegria, onde você está, na sua família, onde você vive, no que você come. É tão gostoso servir a Deus, dá uma sensação assim, uma satisfação, um contentamento. Um contentamento, estou próspero, estou feliz. E financeiramente, se calhar, a gente nem está tão próximo. Eu estou 33 anos pastoreando já, não tenho uma casa própria, não tenho um terreno, nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E nem por isso eu deixo de ser uma pessoa próspera. A hora que eu falo, eu vou dormir, eu durmo. Exatamente. Não fico lá rolando na cama sem sono, sem poder dormir, com depressão, com ansiedade, por causa de dívida, por causa de coisa. Não, eu durmo porque sei que Deus acrescenta aos seus enquanto dorme. Você vive do cuidar de Deus, pastor. Cuidar de O pastor Deus. Evandro falou várias coisas que, quando você relacionou a prosperidade, que tem peso eterno, né? Restauração de relacionamentos, salvação de pessoas. Eu tive o privilégio a bênção de estar com pessoas que chegaram na igreja, como você já citou, falidas financeiramente, e depois de algum tempo, essas pessoas não estavam nada bem financeiramente, mas a paz no coração, a confiança de que Deus estava com elas e estava vivendo na alegria de Deus. Enriquecia. Aí eu fico pensando, mas peraí, parece que essa pessoa, usar aquele termo quebrado, né? Tá mais ou menos igual, né? Mas Por que tão feliz assim? Isso, porque aí entra naquele texto, eu vou até repetir aqui, se os irmãos me permitem, de Efésios, capítulo 3, mesmo versículo que não permitir, 19. você vai ler, né? Mesmo que não permitir. O texto fala antes de conhecer a altura, a profundidade do amor de Deus, né? E no 19 diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Dinheiro não traz plenitude de Deus. Eu quero dinheiro? Quero. Já a Você plenitude quer? de Deus pode trazer dinheiro, né? Traz, né? Exatamente. Mas dinheiro não traz. Né? Não é pecado, mais uma vez. Porque às vezes a gente fala, critica, a pessoa é rica e não é fiel, não sei o que, não sei o que lá. Mas às vezes o pobre é tão infiel e tão miserável, tão avarento quanto o rico. É como dizer assim, uma família pobre, dizer assim, essa família é humilde. Humilde porque não tem dinheiro? Não, pode ser simples, de não ter as coisas. O pobre, né? Mas às vezes é orgulhoso, mesmo mal tendo o que comer, né? Tão orgulhoso quanto uma pessoa com muito dinheiro. Agora, essa família que ele falou, rapaz, que coisa bem lembrada, hein?
Ele já tem o quê? Uns 6 anos que saiu daqui, né? E tá na igreja. Pastorou. E estão juntos, os Estão dois. juntos, os filhos cresceram, Já tem neto, já né? tem netos, comprou casa, salvo Comprou erro, casa, comprou casa, comprou carro, É. ganha bem. Ganha bem. Eles chegaram aqui lá, num dia de culto, eles estavam 3 anos ou 3 anos e meio 3 anos separados, 3 anos separados. Chegou ele no culto. E quem convidou, quem convidou foi eu trouxe ele. Agora, a mulher, eu não sei quem foi. Não sei quem foi. Chegou a mulher, os dois no culto. Aí ministramos, até nem sei quem ministrou, sei que foi ministrado, alguém fez o apelo. Quando fez o apelo, ela levantou a mão se reconciliando com Jesus. E ele levantou a mão se reconciliando com Jesus. Exato. A partir daí, os dois se reconciliaram. Estavam casados ou já tinha separado? Não, lembro. eles estavam casados, mas não tinha separado no papel. No papel. Voltaram a morar juntos. Né? Ele não tinha casa, não era um emprego bom, ele não ganhava bem, não tinha emprego bom. E as crianças pequenas. Tava difícil naquela época para ele. E hoje são nossos amigos, são nossos amigos, estão, que eu já disse, tem a casa deles, a família, tem netos, trabalha bem, ganha bem, vive bem, tem carro, tem casa. É por isso que, você contando essa experiência aí, né, dando esse testemunho, né, vocês. Por isso que nós, né, não só eu e a minha esposa que trabalhamos com casais, mas vocês também que são pastores e têm a oportunidade de acompanhar casais em dificuldade de relacionamento, a gente sempre fala assim, Deus quer restaurar. Então, por pior que esteja o casamento, Deus ele quer restaurar essa relação, né? E isso é prosperidade, é pegar um casamento destruído e restaurar, né? Então, as pessoas que estão nos assistindo, né, às vezes estão passando por dificuldade de relacionamento, seja conjugal ou não, creia que esse Deus da prosperidade, ele tem esse poder, ele deseja muito restaurar o seu casamento e trazer felicidade para sua casa. Prosperidade no relacionamento. Exatamente. Né? Pastores, eu quero aproveitar aqui. Na verdade, é triste até dizer porque hoje passou rápido, mas chegamos para as nossas considerações finais. Não faça isso. Deixa eu falar uma coisa. E antes, desculpa, pastor, só Diga antes aqui das suas considerações finais dos pastores, eu quero só pedir para quem está assistindo a gente, nos acompanhe, nos siga lá no Instagram, @ccrsetubal. Aqui no Facebook também, compartilhe, esteja conosco, interaja. Também temos nosso canal no YouTube. E lembrando do nosso culto presencial, esse domingo, às 10 da manhã, estão todos mais do que convidados. Vamos ter uma palavra sensacional, vai ser um momento sensacional. Então estejam aqui com a gente e a gente espera vocês. Então eu passo para as considerações finais, pastor. Domingo, eu vou trazer uma palavra que Deus pôs no meu coração já há uns 15 dias. O tema é uma porta oportuna e eficaz. É um texto muito bonito e Deus me pôs uma mensagem muito gostosa no meu coração. Gostaria que você não faltasse. Lembrando a todos também que nós queremos dar oportunidade a vocês também, de vocês participarem dos dízimos, ofertas, primícias, através aí da internet também, né? Transferência bancária. Nós temos o MBWay, temos o NIB da igreja, o IBAN, conta da igreja. E lembrando que o MBWay é da igreja, então você pode participar. Eu penso que já estão colocando aí, não sei se já estão. Já está aí, ó. Já está aí. Então você pode participar também. Não só pode, como deve. Você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja, você que nos assiste agora, você que vai ver depois, que vai ficar aí gravado. Eu quero que você ajude a fortalecer o ministério aqui em Setúbal. Fortalecer o nosso trabalho, fortalecer o nosso canal, ajudando, contribuindo, partilhando, dando like aí, o joinha e participando conosco. Que domingo, às 10 da manhã, mas você precisa fazer a sua agenda. Precisa fazer sua agenda para participar do culto. Pode entrar mesmo aqui na rede social e pedir para agendar você, que a gente agenda. Se você tem o nosso número de telefone, pode fazer então a sua marcação. Eu quero dizer a você, a exemplo do pastor Evandro, a nosso exemplo, a exemplo de outros, este casal que citamos aqui, exemplo da Bíblia. Seja próspero, seja abençoado. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua história. Deus quer colocar uma vírgula no seu ponto final. Deus quer reescrever ou escrever